Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live. Meu nome é Edson Eu sou a Rosângela. e nós somos muito gratos, né, por cada um que decidiu verdadeiramente investir no seu relacionamento e entender que é tempo de semear, né? E eu quero introduzir aqui que essa live em específico nós temos percebido que as pessoas têm dificuldade de diante de uma situação de muita dor, né, que é o pós-traição, né, que é uma situação onde a pessoa, né, houve uma quebra de confiança, quebra de uma base, né, no relacionamento, a pessoa muitas vezes não consegue enxergar uma saída, não consegue enxergar, né, um meio de solucionar a situação. A pessoa muitas vezes fica naquele meio termo. Como que eu vou dar continuidade se eu não dou conta de lidar com meus sentimentos? Ou mesmo, como que eu vou restaurar minha comunicação? Como que eu vou lidar com as dores? Então são vários fatores. E mediante nós observarmos isso, nós decidimos estudar mais, né, se aprofundar no assunto, né? E a gente busca, nós temos mentores aqui no Brasil, né, que nós temos aprendido. Tem pessoas fora também, principalmente nos Estados Unidos, que a gente tem lido, tem aprendido, né? São homens e casais referenciais no, né, no trato com o relacionamento. E nós queremos abordar hoje, né, passos para você sair dessa live, sair dessa aula ao vivo, né, com uma decisão no coração, né, de restaurar o seu relacionamento, de mudar a rota do seu relacionamento, de encontrar luz. E essa luz é a palavra de Deus, né? Muitos não têm tanta clareza do que a palavra de Deus diz a respeito dessas situações. E nós queremos aqui ser aqueles que vão lhe ajudar nesse aspecto. E eu quero dizer, como a primeira live, e nós não temos muita prática, né, no digital ainda, né? Então, assim, talvez você vai estar no chat aí comentando algo, né? Enquanto estivermos ministrando, possivelmente a gente vai ter um pouco de dificuldade de responder. Mas eu quero dizer que se você, no decorrer daquilo que estivermos compartilhando, falando, se você tiver alguma dúvida ou alguma questão que haja, né, que não haja, que você não tenha total clareza do que fazer, anote num papel, né? Então, assim, quero te dar um tempinho para você anotar no papel, né, buscar um papel aí na sua casa, né, uma caneta, e você pode anotar sua dúvida, e no final a gente vai abrir, né, para as dúvidas. Nós vamos olhar o chat, né, possivelmente enquanto um estiver ministrando, o outro pode estar olhando o celular, dando algumas respostas, mas eu peço para você deixar para o final. E aí a gente vai responder um a um, a gente vai ajudar a tirar as dúvidas. Nós temos os canais no WhatsApp e no Telegram também, né? Você pode nos contactar também. Então, né, fique entendido, você não vai ficar sem sua resposta. Nosso encargo, de fato, é fazer com que você tenha clareza, revelação, entendimento de tudo aquilo quais os passos que você deve dar no seu relacionamento. É óbvio que o lidar com a infidelidade ou qualquer que seja a dor exige algo específico no caso, mas de uma certa forma vamos abordar algo bem abrangente, né? E até mesmo nessa live a gente não vai conseguir nos aprofundar tanto, mas eu tenho absoluta certeza, junto com a minha esposa, né, que aquilo que nós preparamos aqui vai fazer toda a diferença no seu relacionamento, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é poderosa, né, para trazer luz, para trazer vida naquilo que está morto, naquilo que está realmente padecendo. Então, né, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo, né, talvez pós a gravação também, né, eu já ouvi pessoas que falaram que não vão conseguir nesse horário nos assistir, mas de qualquer maneira,
né, eu quero dar as boas-vindas a você e dizer que Deus tem restauração para o seu relacionamento. Amém. Deus tem algo novo para você, né? Você não pode sair dessa live sem se agarrar às promessas de Deus, sem se agarrar à palavra de Deus e crer, independente das circunstâncias, algo novo vai acontecer, né? A luz de Deus vai resplandecer no seu relacionamento e você vai dar novos passos. Então, eu quero dar uma introdução, né, para nós termos uma base clara do que se trata a infidelidade, né? E eu quero também abrir um parênteses aqui. Talvez você que está nos ouvindo possa pensar, mas o meu caso específico não é infidelidade, mas meu relacionamento está muito ruim, né? Estou passando por uma situação dolorosa, né? E eu quero algo novo para o meu relacionamento. Eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para atingir. Uma vez que nós colocamos em prática algo em prol da restauração do nosso relacionamento, né, para realmente que a palavra de Deus seja aplicada no nosso relacionamento, né, ela dá frutos, ela não volta vazia. Amém. Então você precisa crer que independente, né, se for um caso adverso da infidelidade, né, aquilo que nós preparamos aqui, né, ele tem efeito também na sua vida. Então se você está sofrendo alguma dor, creia, né, algo novo Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Então assim, eu quero introduzir aqui o assunto, dar uma base legal sobre infidelidade. Então, do que se trata a infidelidade? Né? O que a infidelidade produz na nossa relação? Então, assim, todo tipo de relacionamento, ela necessita de confiança, estabilidade, e assim, a infidelidade, ela fere a base do relacionamento. Então, por que eu sinto tanta raiva, ira? Por que suscita dentro do meu coração tantos sentimentos ruins para aquela pessoa pela qual eu decidi me casar, eu decidi, né, passar o resto da minha vida? Porque a infidelidade, ela fere a base da relação. Então, assim, todo relacionamento necessita de confiança, de transparência. Então, são bases do nosso relacionamento. E a infidelidade, ela vai contra essa base. Ela fere, ela destrói, né, a base que sustenta o relacionamento. Então, assim, a confiança, a transparência, a fidelidade, o companheirismo, elas são traços de um relacionamento feliz, estável e um relacionamento que prospera. Mas a infidelidade, ela vai totalmente contra. Então, a infidelidade, ele é uma base falsa para o relacionamento. Então, talvez há pessoas que pensam que através de um relacionamento infiel, ele vai conseguir dar conta de lidar com uma relação, né? Isso é um engano. Então a infidelidade, ela quebra, né, aquilo que sustenta o relacionamento. Então todos nós precisamos de um nível de confiança. Para e pensa, eu quero dar uma ilustração aqui para você imaginar. Vamos imaginar que você decidiu fazer uma viagem. É óbvio que em tempos que estamos, né, está fora essa possibilidade. Mas vamos imaginar um cenário comum, né, do nosso dia a dia, e você decide fazer uma viagem de avião. Normalmente, o que acontece? Né, você compra a passagem, vai até o aeroporto, né, entra dentro do avião e faz a sua viagem. Né, possivelmente algumas pessoas têm até um certo receio em viajar de avião. Mas a partir do momento que você cria o hábito de viajar, né, de avião, você se torna uma pessoa mais segura. Por quê? Porque essa empresa aérea pelo qual você viajou passou um nível de confiança, né? Te trouxe confiança. Talvez, ou quase na maioria das vezes, você nem conhece o piloto que está lá. Fala a verdade. Né? Muitas vezes a gente viaja com um piloto que a gente nem faz ideia de quem seja. Mas o fato do hábito da confiança ser construída, né, da transparência ser construída, né, nós nos tornamos mais seguros. Então, a infidelidade é como você decidir viajar num avião, numa empresa aérea, e você souber minutos antes que essa empresa não é de confiança, não traz confiança. Então, casos de aviões que caíram, né, casos que pilotos mal preparados, você verdadeiramente vai ter coragem de viajar nesses aviões? É óbvio que não. Por que que não? Porque feriu
bases, né, da sua vida, que é a confiança, que é a transparência. Então o relacionamento funciona da mesma maneira. Quando a infidelidade entra, a base é destruída. E sem base, o relacionamento não avança. Então, a infidelidade, ela vai contra tudo aquilo que acreditamos. Então, uma vez que você anda com base na confiança, anda com base na verdade. Então, Jesus ele fala que ele é a verdade. Né? A palavra de Deus é a verdade. Quando nós andamos com base, né? Quando há uma situação onde há infidelidade no relacionamento, ele está indo completamente contra aquilo que acreditamos que é a verdade. Então, assim, mediante essas circunstâncias, eu quero enumerar. Né? Talvez não é só situação, mas eu quero trazer luz para você entender, né, o que fere a infidelidade e mentiras pelas quais o infiel acredita. E você possa entender muitas vezes o que o seu cônjuge tem passado. Porque uma vez que ele foi enganado, uma vez que ele está numa base errada, então o relacionamento é afetado. Então nós precisamos entender que o infiel, ele acredita em coisas que são mentiras. E nós precisamos andar com base na verdade. O mundo foi criado, né, por Deus, né, numa base verdadeira. Então tudo aquilo que fere aquilo que Deus criou não prospera, não avança. Por isso que a infidelidade é algo que gera muita dor no relacionamento. Então eu quero trazer aqui 3 exemplos de crenças, de entendimentos que o infiel acredita. E muitas vezes isso pode estar acontecendo no seu relacionamento. Para você ter clareza, entendimento de como lidar com essa situação e quebrar essas mentiras dentro de uma relação. Então, para muitas pessoas que se envolvem de uma forma, né, com adultério, com relações extraconjugais, muitas vezes acreditam que a infidelidade não passa de uma mera aventura. Então, eles pensam que, vamos dizer assim, os termos que muitas vezes usam, o relacionamento extraconjugal apimenta a relação. Né? Estou vivendo um relacionamento muito morno, muito sem graça. Então, se eu me relacionar extraconjugalmente com uma outra pessoa, se eu praticar adultério, isso só vai, né, proporcionar uma melhoria para a minha relação. Então, essa é uma das mentiras que muitas vezes as pessoas acreditam. Né? Se você vê muitas vezes algumas novelas ou algumas histórias, muitas vezes é contada uma história que o adultério não é algo ruim. É simplesmente uma aventura, isso só vai proporcionar uma melhoria, onde a pessoa vai fazer uma comparação e talvez vai valorizar mais a esposa. Mas eu quero te dizer com clareza, o adultério ele é pecado, ele fere o relacionamento, ele não é uma verdade, ele tem base na mentira. Porque aquele que é infiel, o que ele tem que fazer? Ele tem que criar um cenário mentiroso para sustentar essa base mentirosa. Então o adultério ele só leva à destruição. Outro aspecto é que muitas vezes aquele que é infiel acredita é que a infidelidade ele pode ficar em oculto. Então a mentira ela pode ser sustentada por um período e talvez por o resto da vida. Eu quero te dizer com clareza, né, a palavra de Deus diz, né, que o pecado vai te alcançar um dia. O que nesse contexto, nesse cenário que a gente não tem tempo de contar todo o contexto que a palavra de Deus diz, mas eu quero simplesmente levá-lo a entender. O pecado vai te alcançar. Quando a palavra de Deus diz nesse contexto que o pecado vai te alcançar, é que a mentira ela tem um prazo de validade. A mentira ela não é eterna. Por mais que pessoas pensam que a mentira ela pode ser sustentada, mas é um engano do inimigo. O que o inimigo muitas vezes ele faz? Ele lança a proposta, né, na mente da pessoa. Nossa, você vai fazer esse plano aqui, vai cair em adultério, o que vai acontecer? Ninguém vai descobrir. Pode ir tranquilo, né? Se relaciona extraconjugalmente, vai te trazer um prazer momentâneo, né? E você vai conseguir sustentar para o resto da vida, ninguém vai descobrir. Mas eu quero te dizer com clareza, né? Então, o inimigo ele lança a proposta, infelizmente as pessoas caem realmente nessa mentira
E qual que é a condição daqueles que estão vivendo, né, na infidelidade? Eles são açoitados na mente com condenação. Ele volta para o ambiente familiar, percebe o cônjuge, né, como o melhor de Deus para sua vida e vive atormentado, vive condenado. Talvez você pense, mas meu cônjuge não demonstrou nenhum arrependimento, ele não está nem aí para a relação. Mas eu quero te dizer, ninguém que vive na infidelidade deita sua cabeça no travesseiro e vive em paz. Todo aquele que vive com base na mentira, ele vive condenado, acusado. O inimigo, ele lança realmente na mente a mentira, o plano diabólico, e após a pessoa ser enganada, o que acontece? A mente dele é açoitada, ele vive condenado, ele precisa construir um cenário mentiroso, viver com base na mentira, né, para que esse cenário mentiroso seja sustentado. Mas eu quero te dizer, né, nós fomos criados para desfrutar da verdade. Nós fomos projetados por Deus para viver num cenário onde prospera a verdade. Então todo aquele que anda nesse princípio, ele cai em engano. Outro aspecto que eu coloquei aqui, que o infiel muitas vezes acredita, é que a traição ela nunca vai prejudicar tanto uma relação, né? Então, o que acontece com aquele que acredita na infidelidade, infelizmente é enganado pela infidelidade? Ele pensa que a questão da infidelidade tem a ver só com a vida dele, né? Ele acredita que a infidelidade não vai trazer tanto prejuízo para o casamento ou para a família. Mas eu quero dizer, principalmente você que tem filho, o caso a atitude de ser infiel muitas vezes fere toda uma família é afetada, né? A família foi projetada para viver com base na verdade, como eu falei algumas vezes. E quando a mentira é introduzida na relação, o que acontece muitas vezes, né? Os filhos padecem, né? A estrutura familiar ela é afetada. Então, não dê crédito para isso. Não permita que esses sofismas, ou seja, essas falsas verdades, entrem na sua relação. E para fechar aqui essa introdução à infidelidade, eu quero que você entenda. Muitas vezes as pessoas chegam até nós e falam: nossa, o meu relacionamento estava uma maravilha. O meu relacionamento estava, né, perfeito aos meus olhos. E de um dia para o outro, né, o meu cônjuge simplesmente me traiu, decidiu andar em fidelidade, né, ele me enganou. Deixa eu te dizer com toda clareza. Então, assim, todo relacionamento ele é como uma planta. Ele precisa de você ter investimento, né, tratar a terra, tratar as folhas, tratar, né, toda a estrutura dessa planta, para que ela cresça e floresça. O relacionamento, ele não realmente floresce quando não há esse tipo de investimento. Então talvez você acredite que essa traição veio do dia para a noite, mas muitas vezes a pessoa fica colhendo mágoas, ressentimentos, sentimentos negativos dentro de si, né? E num cenário onde daquilo que a gente vai compartilhar aqui, que é a comunicação, que é a presunção, que são aspectos fundamentais para preservar e blindar a relação, muitos aspectos não são observados. E o que acontece? Né? Uma raiz negativa é construída. E essa raiz ela não é visível. Então a relação aparentemente as pessoas pensam que está tudo bem, mas não está bem. Essa raiz ela muitas vezes vai crescendo na relação. E a pessoa não sabe lidar, não sabe comunicar, não sabe, né, trazer à luz essa situação, e essa raiz vai crescendo e chega um dado momento que o inimigo ele apresenta a proposta e infelizmente a pessoa cai. Então eu quero finalizar aqui meu momento aqui dizendo, né, a infidelidade não começa do dia para a noite, mas ela é um processo. Então se seu relacionamento não está florescendo, não está crescendo, se você olha para ontem e percebe que o seu relacionamento estava melhor, eu quero te alertar. É hora de investir na sua relação.
É hora de ser despertado. Nós estamos aqui para despertar você daquilo que é importante. Amém? Então, como o meu esposo compartilhou, a infidelidade ela não começa do dia para a noite. Mas aí você que está nos assistindo, muitas vezes chegam para nós, eu não sei o que eu faço, porque eu quero salvar o meu relacionamento, mas não sei como restaurá-lo. O que eu tenho que fazer primeiro? E às vezes, por conta da traição, você pediu para o seu cônjuge sair de casa, ou ele mesmo, ela mesmo tomou a atitude de sair de casa. Então, o que você deve fazer a fim de que você possa se reaproximar do seu cônjuge e restaurar, né, o seu relacionamento e restaurar essa intimidade? Assim como nós temos compartilhado, existem uma série de fatores que levam uma pessoa a ser infiel. E, na verdade, nós temos que investir constantemente no nosso cônjuge, no nosso relacionamento, a fim de estabelecer um relacionamento de transparência, de confiança, de amizade, onde nós tenhamos abertura para expormos nossos sentimentos e emoções. Mas eu quero, antes, de explanar o que você deve fazer a fim de restaurar o seu relacionamento, ir para a palavra de Deus e ver o que ela ensina, porque na verdade a palavra que nos norteia e que nos conduz naquilo que nós devemos fazer e as atitudes que nós devemos tomar. Porque quando você descobre uma traição, talvez num ímpeto, de fúria, você tende a tomar atitudes que futuramente, ou talvez você também já tenha se arrependido. Então, vamos ver na palavra o que a palavra nos ensina. E assim como o meu cônjuge compartilhou, como meu esposo falou, a esperança para o seu relacionamento. O propósito de Deus é restaurar a família. É o cumprimento do seu propósito. E Deus nos uniu para que nós possamos viver até o final das nossas vidas com o nosso marido, com a nossa esposa, termos filhos que crescem e nos veem como um referencial de família, como um referencial de casal. Então, não desista do seu relacionamento. Essa palavra é para você. Então, lá em Efésios 4, no versículo 26 ao 31, a gente vai ver, versículo após versículo, o que a palavra nos ensina. Então, se você tem a oportunidade depois de ler a Bíblia, eu quero que você pegue a sua Bíblia e você retome a palavra e medite nesses princípios. Então, lá no verso 26, a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, eu sei que é muito difícil quando a gente está nervoso não irar-se. Então, o que você precisa fazer? É agir de forma que os seus sentimentos, as suas emoções não venham governar a sua conversa. Então, eu sei que você vai ter vontade, às vezes, de falar coisas impensadas no momento, denegrir a imagem da pessoa, mas você deve aprender a não pecar quando você está irada. E a palavra de Deus nos ensina que isso é possível. É possível que você exponha, sim, o que você está sentindo, que você foi realmente muito machucado, profundamente magoado, mas você deve falar de si. Então, eu estou me sentindo muito magoada, eu estou me sentindo rejeitada. E você converse com a pessoa de modo que você não fira a identidade dela, o caráter dela. Então, palavras, elas são sementes. Então, não fale aquilo que você sabe que você vai se arrepender depois. Então, procure fazer o que a palavra ensina. Irai-vos e não pequeis. O outro princípio que fala é: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, muitas pessoas, elas acabam retendo aquilo que elas estão sentindo, com medo às vezes de perder o cônjuge ou com medo de perder o relacionamento. E aí, isso vai fazendo com que o relacionamento apodreça, com que aquele sentimento vá te martirizando e vá gerando um sentimento de ressentimento. Você vai ressentindo aquilo várias vezes.
Então, o ideal é que você tenha uma conversa clara e franca com seu cônjuge. Você possa expor, sim, os seus sentimentos, mas de forma sempre respeitosa, de forma que você não ataque e fira a identidade do seu cônjuge. Você sempre precisa se lembrar de que antes dele ser o seu cônjuge, ele é um filho de Deus, uma filha de Deus. E que independente dos seus erros e das suas falhas, o Senhor o ama também. Então, que você possa enxergar o seu cônjuge dessa forma, sempre de forma respeitosa e como um filho, uma filha amada de Deus. Quando você estiver muito irado e você sentir que aquele talvez não seja o momento de você falar, peça um tempo para que você possa então refletir, colocar os seus pensamentos em ordem, para que as suas palavras não venham, de fato, ferir o seu cônjuge naquele momento. Mas é importante que você fale, que você converse, sim. O próximo versículo está lá no verso não deis lugar ao diabo, né? 27. No 27, nem deis lugar ao diabo. Então, quando nós nos iramos, quando nós damos brechas no nosso relacionamento para que o diabo entre, ele não vai ter dó de destruir o seu relacionamento. Então, é importante que você faça o quê? Você e o seu cônjuge conversem, e assim que vocês tiverem uma conversa franca e clara, vocês possam, então, de fato, orar um pelo outro e fechar as brechas que foram abertas. Então, é muito importante que vocês possam enxergar todas as coisas que acontecem como um ataque do diabo. Então, foram dadas oportunidades e essas brechas precisam ser fechadas em oração e com diálogo, né? Como podemos dar lugar ao diabo no nosso casamento? Quando a gente permite também que a ira e que esses ressentimentos tomem lugar no nosso coração. Então, muitos cônjuges, muitas pessoas fazem o quê? Deixam de falar com o seu cônjuge. Dão aquele, que a gente fala, aquele gelo. E aí usam o silêncio de forma errada, para muitas vezes punir o seu cônjuge. Então, não permita que o diabo encontre mais espaço ainda para afastar você do seu cônjuge. Que nesse momento em que a relação está tão fragilizada, vocês possam agir com sabedoria e que você possa, então, de fato, encontrar um espaço para a restauração do seu relacionamento. Vá para a palavra de Deus. Declare sobre o seu cônjuge, sobre o seu casamento, o que a palavra de Deus diz. O outro ponto é que não entristeçais o Espírito Santo. Está lá no verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, muitas vezes a gente acha que só quem entristeceu o Espírito Santo foi o adúltero, foi aquele que traiu. Mas nós que temos Cristo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E quando nós usamos as nossas palavras para ferir o nosso cônjuge, nós também estamos o entristecendo. Quando às vezes você usa a palavra de baixo calão, quando você usa palavras torpes, o que são palavras torpes? Palavras que não são para edificação. Então, às vezes, xingamentos, gritaria, ferir a identidade do seu cônjuge, isso faz com que você entristeça o Espírito de Deus que mora dentro de você. Então, não entristeça o Espírito Santo, mas que você possa, na verdade, buscar ter a comunhão com o Espírito nesse momento. Que você possa se encher de Jesus, que você possa se encher do Espírito e declarar palavras de bênção sobre o seu cônjuge e sobre a sua casa. Não entristeça o Espírito de Deus, mas que você possa, nesse momento, ser cheia do Senhor, encher-se do Espírito Santo e então declarar a palavra de Deus sobre você e sobre o seu relacionamento. Mas aí você pode estar falando, Rosângela, então eu tenho que fechar os meus olhos para aquilo que o meu cônjuge fez, e aí eu não vou falar nada, eu vou agir como se tudo estivesse bem, como se nada tivesse acontecido. Não é isso que nós queremos dizer. As coisas que precisam ser tratadas, elas devem ser tratadas, mas nós devemos agir com sabedoria em todos os momentos.
a fim de que nós não geremos ainda mais caos, mais transtorno, mas que nós possamos reedificar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi ferido. Outra coisa que nós precisamos aprender é a lidar com os nossos conflitos de maneira sábia e racional, não deixando que as nossas emoções elas tomem o controle e governem a nossa vida e o nosso relacionamento. As nossas emoções, elas são muito vulneráveis. Então, hoje eu posso estar feliz, mas daqui 2 minutos eu posso estar triste. E aí eu vivo um pico, né, de emoções. E isso pode afetar muito seu relacionamento. Então, que você possa buscar essa estabilidade que vem do Senhor, esta estabilidade que vem do Espírito de Deus. Então, você deve o quê? Renovar a sua mente através da palavra de Deus e trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. O seu casamento, ele vai ser completamente transformado e restaurado para a glória de Deus. Ótimo. E eu quero falar também um aspecto que é base, que é fundamental, né, que vai realmente fechar as brechas. Então, quando eu falo de fechar as brechas, tem a ver com uma prevenção, tem a ver com atitudes, né, e aplicar um princípio que é base. Então, o que eu vou falar aqui não tem a ver simplesmente com infidelidade, mas todo relacionamento que anda realmente em um declínio, onde você não tem mais alegria, onde você não tem mais satisfação, né, isso é base. Todo relacionamento precisa ter. E eu quero introduzir fazendo uma pergunta. Na sua opinião, o que tem trazido mais destruição nessa terra? Será que são, né, as drogas, né, o envolvimento com drogas? Será que são as guerras? Será que esse vírus aí que apareceu, né, que tem amedrontado toda uma nação, todo mundo? Será que são isso que realmente produz feridas grandiosas nas pessoas ao ponto de, né, as pessoas ficarem muito mal? Eu quero te dizer, uma das coisas que mais traz ferida numa pessoa são as suas palavras. Talvez a gente não tenha dimensão do que as palavras elas podem produzir nas pessoas. Mas eu quero te dizer e ressaltar aquilo que minha esposa falou aqui. As palavras torpes, ou seja, as palavras de desrespeito, palavras que realmente denigrem a imagem, elas têm poder para realmente não só levar o casamento ao isolamento, a realmente ao esfriamento, mas também de separação, mas também a alavancar pessoas a olharem para fora, né? Então tem um outro princípio que não vem ao caso aqui, mas eu quero abrir um parênteses, que é a pessoa que fica, né, diante de uma janela. Uma pessoa que está diante de uma janela, ela muitas vezes está no ambiente, mas está olhando para fora. Então o casamento, nós precisamos fechar a janela e olhar para aquilo que tem valor, que é o nosso cônjuge. E uma pessoa que está vivendo com um ambiente destrutivo, onde as palavras torpes são comuns, o que vai acontecer? Comumente ela vai, né, ser conduzida a olhar para fora. Então as palavras elas têm poder de destrutivo, muito mais que drogas, muito mais que guerras, muito mais que o vírus que apareceu agora ou até qualquer outra enfermidade. E nós sabemos que discussões podem acontecer no nosso relacionamento. Possivelmente todo casamento vai ter um nível de discussão. Mas há discussões que trazem morte, que vêm junto palavras destrutivas, ou discussões que fortalecem a relação. Que discussões onde realmente as pessoas saibam usar sabiamente as palavras e com isso, né, o relacionamento sai fortalecido. Tem uma live que a gente fez no Instagram um tempo atrás de como ter uma boa discussão. Então as palavras são fundamentais para você ter uma boa discussão, para você investir no seu relacionamento e para que ele venha prosperar. Né? E eu quero falar aqui alguns princípios sobre a comunicação. Em meio a uma discussão, em meio a uma situação adversa, em meio a uma situação de dificuldade, como eu devo lidar com as minhas palavras? Como eu devo, né, reagir em meio a uma discussão? Então eu quero falar aqui de 5 pontos pelos quais você deve aplicar no seu relacionamento. E com isso, seu relacionamento ele vai mudar.
Então, a nossa tendência, né, eu quero que você se identifique com isso muitas vezes. A nossa tendência é sempre reagir de uma maneira diante de uma situação. Mas nós precisamos aprender como devemos reagir, de que maneira nós devemos aplicar as nossas palavras em meio a uma situação adversa, uma situação difícil. Então você pode decidir a partir de hoje mudar a sua forma de falar. E isso vai produzir saúde para a sua relação. Então, independente, talvez você fala, mas o problema é meu cônjuge, ele é grosso, ela é grossa, ela fala coisa que não deve, ele fala coisas desagradáveis, é uma pessoa que talvez, pelo contrário, não fala nada, eu fico sempre cobrando. Quero te dizer, você talvez não tenha poder de transformar as palavras do seu cônjuge, mas a sua sim. A maneira como você reage, você pode mudar. E talvez a sua mudança vai produzir uma grande influência na maneira como o seu cônjuge reage também. Então, em meio a uma discussão, em meio a uma situação ruim, como que eu devo lidar? Qual que é a maneira que eu devo lidar? Né? E eu quero abrir aqui um caso, muitas vezes nos procuraram e falaram, eu não sei o que acontece, quando a gente discute, eu falo coisas, parece que eu sou tomada por uma ira, falo, né, o que não deve, e quando eu vejo já está lá situação adversa. Eu quero te dizer claramente, você pode governar sim e decidir pelo aquilo que você vai falar. Não caia numa crença errada que você não tem poder de decidir aquilo que você vai falar. Então, isso é um hábito. O hábito de reclamar, o hábito de falar mal do seu marido, da sua esposa, o hábito de denegri-lo, né, desonrá-lo na frente, né, das pessoas, né, como eu falei, é um hábito. E nós precisamos mudar o nosso hábito. Falar de uma forma correta. Falar de uma forma que abençoe. Né, tirar, né, as palavras torpes e incluir palavras de bênção. Ah, mas eu não estou vendo. Mas nós andamos pela fé. E a fé que move o coração de Deus. E quando nós liberamos palavras de bênção, algo espiritual acontece. Mas, voltando aqui, quais os pontos, né, diante de uma discussão que eu devo, né, aplicar quanto à comunicação? Primeiro, né, como eu falei aqui, não deixe as suas emoções explodirem. Olha só, em Provérbios 15, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né, talvez, né, são verbetes aqui meio antigos, mas o que Salomão quis dizer aqui? Quando nós falamos palavras torpes, nós não temos poder de chamar a atenção da pessoa. Porque normalmente quando nós estamos enraivados e falamos palavras torpes, pensamos que vamos despertar na pessoa algo bom, né, que a pessoa vai cair em si. Quando na realidade, o que a palavra de Deus diz? Quando nós falamos palavras torpes, quando nós falamos palavras, né, que não abençoam, nós suscitamos a ira. Ou seja, nós levamos a pessoa, despertamos na pessoa também a ira. E quando nós falamos palavras brandas, ou seja, palavras educadas, né, palavras que expressam amor, palavras que expressam respeito, isso daí, ele abençoa o relacionamento. Então não seja levado por suas emoções. Reconheça hoje, eu tenho problema com as minhas emoções, eu preciso domá-las. Né? A gente já falou sobre isso no nosso canal, no Instagram. Né? Aprenda a domar. Então, assim, não deixe que essas emoções liderem a sua relação, mas seja uma pessoa governada por palavras brandas. Segundo ponto, escolha as suas batalhas com sabedoria. Olha só que um filósofo cristão, né, ele falou sabiamente, isso é um princípio espiritual poderoso. Né, esse filósofo chamado Niebuhr, ele diz, né, ele fez uma oração na realidade. Olha o que ele falou. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas em que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso, e sabedoria para saber a diferença. Ou seja, tem coisas que você não vai conseguir mudar, mas aquilo que você pode mudar, que você seja corajoso de aplicar. Então, discernir essa diferença naquilo que você não saiba mudar e naquilo que você tem poder de mudança, isso daí se chama sabedoria. Amém. Então, escolha as suas batalhas com sabedoria. Há coisas no seu cônjuge que você não vai conseguir mudar, mas se você usar palavras de bênção, você pode realmente encorajar o seu cônjuge a mudar.
Então, escolha usar palavras sábias. Evite a palavra que suscita a ira. Terceiro ponto, não diga tudo o que você pensa. Às vezes a pessoa, né, usa um jargão aí que muitos falam. Eu sou uma pessoa bem transparente, eu falo tudo o que eu penso. Mas eu quero te ensinar. Aquele que fala tudo o que pensa, a palavra de Deus chama de tolo. Por quê? Porque nós não devemos falar tudo o que pensamos. Nós não somos governados por pensamentos. Né? A nossa alma, onde habita a nossa mente, ela não deve governar a nossa vida. Nós somos seres espirituais e é o Espírito que governa a nossa vida. Mas como que eu vou andar no Espírito? Quando nós andamos na Palavra de Deus. Então, há um princípio da Palavra de Deus que me ensina a andar dessa forma. Então, eu não ando pelo que eu penso, pelo que eu acho, mas eu ando por aquilo que a Palavra de Deus diz. Quando nós mudamos essa base, né, algo novo acontece. Então, em Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, tenha os lábios moderados. Medite naquilo que você vai falar. Né? Se você não ainda aprendeu a controlar as suas emoções, então reserve um tempo para você meditar e fale palavras de sabedoria. Evite falar palavras impensadas, tudo aquilo que vinha à sua mente, porque nós sabemos que o inimigo ele lança setas em nossa mente. E muitas vezes aquilo que você vai falar não é da sua parte ou da parte de Deus, mas muitas vezes é uma seta lançada do inimigo para destruir a sua relação. Então, a partir de hoje, né, tenha a fala moderada. Meça as suas palavras, porque isso remete a uma pessoa sábia. Quarto ponto, exponha seus sentimentos claramente. Né? Parece que é meio controverso, mas eu quero te dizer assim. Como que eu vou expressar sabiamente os meus sentimentos? Ao invés de você julgar e condenar, você vai trazer para a primeira pessoa e vai expressar. Então, um exemplo. Muitas vezes a pessoa fala: você é um péssimo marido. Você é uma péssima esposa. Quando nós falamos algo apontando a pessoa, muitas vezes nós estamos julgando e condenando. Mas uma maneira sábia de expor os sentimentos é, né, porque na realidade quando nós falamos você é um péssimo marido, nós estamos dizendo na realidade que o quê? Eu não estou me sentindo feliz. Eu não estou me sentindo bem. Então uma maneira sábia é trocar o você pelo eu. Então ao invés de você falar apontando a falha do seu cônjuge, qual é a maneira correta e sábia de dizer? Fala, olha, aquilo que você me disse me fez mal. Então as suas palavras têm me feito infeliz. Então a maneira como você me trata não me tem trazido alegria. Então quando nós expressamos nosso sentimento na primeira pessoa, né, isso produz vida. Isso produz, né, uma unidade na relação. A pessoa vai passar a enxergar como você tem se sentido e com isso vai produzir vida na relação. Então, expresse claramente os seus sentimentos. Às vezes, quando você aponta a pessoa, você quer que a pessoa perceba como você está se sentindo, mas isso, muitas vezes, esse tipo de acusação vai suscitar ira. Então, vigie a maneira como você se comunica. E por último, né, do meu ponto, não levante defuntos da cova. O que é o levantar defuntos da cova? Então, muitas vezes a pessoa, por falta de perdão, ou por falta de decidir concluir algo do passado, fica levantando situações do passado, falhas do passado. Isso daí produz só realmente ressentimento e mágoas. Então, se você decidir perdoar o seu cônjuge, que é o melhor caminho, que é o antídoto para as brigas, decida concluir o passado. Tome uma decisão hoje. Eu não vou lembrar mais de coisas do passado que nos feriram, mas eu vou olhar para o presente e para o futuro e vou liberar palavras de bênção. Eu vou ser um abençoador, uma abençoadora do meu relacionamento. Né? Eu quero finalizar com uma história aqui que talvez vai trazer uma ilustração clara de como que você deve se proceder quanto à comunicação. Olha só, existia um homem nos Estados Unidos que hoje ele tem um ministério grandioso com pessoas
com detentos. Ele vai trazer a palavra de Deus para os detentos, e hoje ele tem o maior ministério do mundo, né, que visita, né, presidiários, visita penitenciárias, ele leva a palavra de Deus, né, e ele é um homem americano, norte-americano. Ele contou a história de uma mulher que ouviu, né, um dos ensinos dele, né, que fala que nós devemos ser abençoadores, que devemos ter um novo olhar para o nosso cônjuge, e não olhar conforme as circunstâncias, mas ter um olhar de fé. Meu marido é um homem abençoado, um homem de Deus, e eu decido crer e declarar isso. A minha esposa é uma mulher abençoada, mulher de Deus, eu decido crer e declarar isso. Então, essa mulher, ela não, né, ela era casada, mas o problema estava com o filho dela. Né, o filho dela, ele era viciado em drogas, e ele saía, e ele fazia parte, né, de uma gangue, né, nos Estados Unidos tem essas gangues de moto, onde ele saía, fazia assaltos, tinha briga contra as gangues. E essa mulher, ela ouviu essa palavra e ela decidiu aplicar o princípio de palavras abençoadoras, de declarar palavras de bênção e não de críticas e maldição. Então, toda vez que, né, esse filho dela era cabeludo, toda vez que ele chegava em casa, ela falava, né, eu vi um filme na TV onde eu vi Moisés cabeludo. Então ela falou assim pro filho dela, a partir de hoje eu vou te chamar de Moisés. Você é um homem de Deus que vai salvar muitas vidas, que vai ser um restaurador, né, tirar as pessoas da escravidão e trazer as pessoas para uma vida nova. E naquele primeiro momento o filho dela achou um absurdo, né, ignorou o que ela falou. Então todo dia ela anotava um versículo, colocava no bolso dele e falava uma palavra de bênção na vida dele. E chamava ele de Moisés, né, de uma forma ilustrada. Resumindo a história, né, chegou um dado momento que esse rapaz, ele estava numa encruzilhada, né, ele foi cercado por uma gangue rival, e ele olhou para os lados e falou, hoje eu vou morrer, hoje eu não tenho mais saída. E de uma forma sobrenatural veio à memória dele a imagem da mãe dele. E ele decidiu, né, mandar uma mensagem para a mãe dele e falar, por favor mãe, ore por mim, porque talvez de hoje eu não passo. E aí naquele momento a mãe dele pegou uma oração e decidiu orar pela vida dele, declarar, né, meu filho é homem de Deus, há uma promessa sobre a vida dele e ele não vai partir desse momento, ele vai cumprir o propósito. O que aconteceu? De uma forma, né, que ele não soube explicar até hoje, né, aquela gangue foi embora, né, e ele foi livre, foi liberto. Né, ele decidiu seguir os caminhos de Deus e hoje ele é um grande homem de Deus na casa de Deus. Ou seja, palavras de bênção têm poder para restaurar o seu relacionamento. Talvez você está vendo um cenário totalmente adverso. Decida hoje liberar palavras de bênção e você vai ver o seu relacionamento florescer. Amém. Outra coisa que vai ser muito importante também para a restauração do seu relacionamento é a questão dos segredos. Então você precisa blindar o seu relacionamento contra os segredos. Então quando você tiver uma conversa lá franca, aberta com o seu cônjuge, é preciso que vocês estabeleçam esse princípio de não guardarem segredos um do outro, mas de andarem na transparência. Provérbios 28:13 fala, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Então, nem todo segredo que nós guardamos, às vezes, está relacionado ao pecado. E por que muitas vezes nós guardamos segredos do nosso cônjuge? O primeiro motivo pode ser por conta da vergonha, né? Por medo de ser rejeitada ou rejeitado. Então, às vezes, você tem esse medo da rejeição do seu cônjuge e aí você decide guardar um segredo que às vezes nem é algo tão grave ou pecaminoso. Mas é importante que vocês declarem e decidam ter esse princípio da transparência um com o outro, de não guardarem nenhum segredo. Meu esposo e eu, quando nós estávamos noivos, nós fizemos um curso, né, que era o curso de preparação para o casamento. E ali, enquanto a gente estava fazendo o curso, nós fomos desafiados a contar todas as experiências, né, toda a nossa vida que nós tínhamos no passado, tanto da questão familiar, quanto de relacionamentos passados, para que nós pudéssemos, então, ter a liberdade
de dali em diante decidir se nós iríamos continuar juntos, se nós iríamos decidir mesmo pelo casamento ou se não. E eu lembro que nós marcamos, né, em um lugar, nós fomos num shopping, aí nós conversamos bastante, e aí nós compartilhamos tudo aquilo que a gente sabia que era importante, contar um para o outro, e nós nos casamos baseados nisso, nesse relacionamento de confiança, de amizade, de transparência. Então, nós edificamos um relacionamento de amizade. E você precisa, a partir de agora, edificar esse tipo de relação. Não importa o que passou. Então, você vai esquecer do seu relacionamento, daquilo que você viveu até hoje. Você vai zerar o marcador e você vai decidir viver um novo tipo de relacionamento. E assim como o meu cônjuge disse, às vezes você não vai conseguir fazer com que o seu esposo, com que a sua esposa tenha a mesma atitude ou tome a mesma decisão que você, mas comece a partir de você. Então, tenha sabedoria, tenha coragem para mudar as coisas que você sabe que precisam ser mudadas, que precisam ser feitas. Então, lá em Gênesis, a palavra de Deus fala que o homem e a mulher, eles estavam completamente nus e eles não se envergonhavam um do outro. Essa nudez fala de transparência, de poder falar claramente um com o outro, de poder expor as fraquezas, as falhas, as debilidades, sem se envergonhar um do outro. Mas você vai encontrar no seu companheiro, no seu parceiro, alguém que vai orar com você, alguém que vai te ajudar a superar suas dificuldades. Então, que você possa sonhar e começar a edificar esse tipo de relacionamento. Então, poucas coisas dentro de um relacionamento são tão destrutivas quanto segredos. Então, você sempre está com aquela desconfiança de que o seu marido, a sua esposa está te escondendo algo, e aí você fica sem paz, você não consegue ter paz. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir ter paz. Então, eu não vou ficar tentando supor ou imaginar o que está acontecendo. Se ele falar que é sim, eu vou acreditar. Se ele falar que é não, eu vou acreditar. Mas algumas atitudes precisam ser estabelecidas. O outro motivo que as pessoas guardam segredos é o medo da perda. Então, num caso de infidelidade, as pessoas, elas cometem o adultério e aí elas ficam com medo de perder o seu cônjuge e aí elas começam a guardar segredos, com medo da perda do casamento, e aí vai gerando aquele clima de desconfiança, de falta de verdade, de mentira, falta de transparência, e isso vai acabar minando seu relacionamento. Então, converse com o seu cônjuge. Diga a ele claramente que você decide dar uma segunda oportunidade, mas que a partir de agora vocês precisam ter um novo posicionamento no relacionamento de vocês. E para que você reconstrua a confiança e para que você possa dar a ele uma nova oportunidade, você precisa sim se sentir seguro, se sentir segura e haver uma nova postura dentro do relacionamento de vocês. Eu vou dar algumas dicas práticas que você pode estabelecer a partir de agora no seu relacionamento. Então, algumas atitudes práticas. Decida que não vai haver mais segredos entre vocês. Então, o alvo do casamento é que nós nos tornemos um. Então, não tem como eu esconder do meu esposo Edson algo que é pertinente ao nosso relacionamento, à minha vida. Porque se eu sou uma só carne com ele, tudo que diz respeito a mim, diz respeito a ele. Então, eu preciso estabelecer esse relacionamento de não guardar segredos, mas de contar tudo para que ele saiba e para que ele também tenha essa consciência daquilo que está acontecendo na minha vida. Dê acesso para que o seu cônjuge saiba tudo sobre a sua vida. Então, quando nós estávamos também lá para casar, antes de nos casarmos, nós fomos orientados a já compartilharmos algumas senhas. Então, nós compartilhamos senhas de e-mail. Se eu pedisse para olhar o celular dele, se ele pedisse para olhar o meu celular, nós não podíamos nos negar.
E aí nós levamos isso para o nosso casamento. Então nós temos senha de conta de banco, senha de e-mail, senha de internet, de tudo, né? Do celular, das redes sociais. Então não existe segredo para nós. A qualquer momento que eu quiser entrar na conta dele, eu tenho acesso, e quando ele quer entrar na minha conta, ele também tem acesso. Ah, mas eu acho que isso é uma invasão de privacidade. Eu gosto de ter a minha senha, eu gosto de ter as minhas coisas. Isso não é invasão de privacidade. A gente precisa definir o que é invasão de privacidade e o que é proteção para o casamento. Então, isso é uma proteção para o seu casamento. Sabe por quê? Porque muitas vezes o seu esposo, a sua esposa não vai perceber um perigo iminente. E aí você, às vezes, vai ter os seus olhos abertos para enxergar algo que talvez o seu cônjuge não está enxergando. Às vezes uma mensagem mal intencionada de alguém do sexo oposto, ou às vezes, né, as mensagens que ele também tem enviado, e aí para ele fala, mas para mim não tem problema. Então é preciso sim que haja transparência e que vocês possam vigiar a conta um do outro. Lembre-se que é preciso que haja sabedoria para edificar um casamento de sucesso. E isso inclui também que você seja sábio nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos com seus amigos, com familiares. E você dar o acesso ao seu cônjuge vai proteger o seu relacionamento. Façam um acordo também de terem liberdade de contar as suas fraquezas. Então, por exemplo, o seu cônjuge, você sabe que o seu cônjuge ele tem fraqueza numa determinada área. Então, ele precisa ter liberdade para contar a você quando ele se sentir tentado ou se sentir tentada. Então, digamos que um homem ele tem muita dificuldade com pornografia. E aí ele precisa contar para a esposa dele, olha, eu tenho muita dificuldade com pornografia, eu gostaria que você me auxiliasse nessa hora. E aí, se você chega e fala, mas como você tem dificuldade com pornografia? E aí você repreende, aí você às vezes é dura com as suas palavras, então isso faz com que ele se feche e ele não queira mais compartilhar com você aquela fraqueza. Eu quero te ensinar algo. É melhor que o seu cônjuge confesse para você uma fraqueza do que um pecado consumado. Então, é melhor que ele te conte os pontos fracos dele para que você possa orar por ele, para que você possa guerrear contra o inimigo e ali fechar as brechas, do que da pornografia ele chegar a caso de adultério, né? Um ato consumado. Então, crie no seu relacionamento esse ambiente de confiança onde vocês possam compartilhar as fraquezas uns dos outros. Então, quais que são as consequências que os segredos trazem para o nosso casamento? Então, a primeira consequência é o isolamento. Então, não é raro a gente ver casais que não conversam, que se isolam, e ali eles ficam isolados ali horas e horas conversando no celular, mas com você ele não vai ter assunto. Por quê? Porque ele está se isolando. A falta de confiança, a falta de transparência no relacionamento gera esse distanciamento e traz um isolamento do casal. O segredo, ele sempre nos traz aquela sensação de que nós precisamos reparar algo. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um segredo, tem algo que eu não contei para o meu esposo Edson. Então, para que ele não descubra aquele segredo, eu sempre tô com aquela sensação de que eu preciso agradá-lo, de que eu preciso reparar esse erro, mesmo que ele não saiba. Então, faz com que eu não tenha paz, com que eu não me relacione com ele baseado na sinceridade, na paz, na transparência. E a outra consequência é que os segredos nos fazem ter uma dívida com o outro. Então, eu sempre tô com aquela sensação de débito. Então eu preciso ser uma esposa melhor, porque, meu Deus do céu, imagina se o Ed descobre uma coisa dessas. Né? Então, aquele ditado que as mulheres, né, quando o marido chega com flores em casa, com presente, você já pensa, nossa, o que ele fez?
que ele tá querendo me agradar. Se ele tá querendo me agradar tanto, é porque algo tem. Ele não é de fazer essas coisas porque a gente inconscientemente já pensa nesse sentimento de reparação. Então, eu quero te desafiar a nesses dias colocar em prática isso. Não tenha segredos com seu cônjuge. Você vai ver como a paz vai invadir o seu coração e você vai ver o seu relacionamento dia após dia sendo transformado e aquela sensação de distanciamento, de esfriamento vai ser dissipada, porque vocês vão gerar no relacionamento de vocês um relacionamento de intimidade, de amizade, de confiança. Ótimo. Olha só, há outro aspecto que causa um grande problema na relação. E talvez esse é um dos pontos mais negligenciados, porque as pessoas não vê problema e vê como algo comum. Né? Ele se torna muitas vezes um hábito, que é o hábito de presumir. Talvez você fique pensando, mas presunção tem a ver com infidelidade, tem a ver com, né, um relacionamento ruim. Eu quero te dizer, há uma maneira correta de aplicar a presunção, né, de presumir. E é comum, né, muitas vezes, você presumir algo, né, pelo hábito, pela intimidade, pelo costume, mas eu quero te dizer, há uma medida correta. E quando nós ultrapassamos essa medida saudável, o que acontece? Causa muitos problemas na relação, a relação vai se deteriorando, e o que vai acontecendo? Né? Fere a base, como eu falei no início, que é a confiança, que é a transparência. Então tudo isso, né, eles são situações adversas que vão, né, tirando a base de um relacionamento saudável. Então, presumir, como eu falei, ele é um hábito. Então, vamos traçar aqui um exemplo. As pessoas se casam, né, em alguns momentos se casam porque tem um nível de amizade já, né, ou até muito próximo. Né, no decorrer do relacionamento, eles vão, né, criando hábitos comuns entre um outro e ocorrendo algumas certas situações, o que acontece? A pessoa já presume. Então, toda vez que a pessoa ouve uma palavra, um exemplo, ela fica chateada. Então, toda vez que é lançada uma palavra torpe com meu marido, com a minha esposa, o que acontece? Ela reage de uma forma. Então, com o costume, com os hábitos, nós passamos a presumir. Mas entenda algo. A questão de presumir é você ir à frente da situação e já realmente ter uma ideia da reação da pessoa. Então, você vai estar dando um passo à frente da realidade. Mas é natural que algumas vezes dá certo, mas em algumas outras não. E aí está o grande problema. A má interpretação da situação. A má interpretação das atitudes da pessoa. Então, veja bem. Vamos imaginar a situação da infidelidade. Né? Então, o cônjuge, ele tinha alguns hábitos e véspera da descoberta da traição, ele estava no estado. Então, o que acontece? Todas as vezes que há um cenário semelhante, a pessoa presume que algo ruim vai acontecer. Presume que a pessoa está enganando. Presume que a pessoa não está faltando com a verdade. Então, o hábito de presumir é você se colocar praticamente no lugar de Deus. Porque se você sabe tudo que o seu cônjuge vai fazer, o que acontece? Quando ele tiver uma atitude diferente, você vai muitas vezes falhar na interpretação. E o que vai acontecer? Né, o seu cônjuge vai se sentir ferido, vai se sentir mal. Então imagina que ele tinha um hábito muito de ficar no celular. Né, e você entende que o fato de ele ter adulterado foi porque ele ficava de muito papo no celular, né, e as relações no celular lá obscuras o fez, né, ter causado adultério. Aí ele passou a situação, ele pediu perdão, né, hoje vocês estão num processo de restauração, então toda vez que você olha ele no celular, o que acontece? Vem à memória o quê? Ah, ele deve estar fazendo algo errado. Ah, eu não vou deixar ele mais no celular. Ah, eu estou presumindo que algo ruim vai acontecer. Então, esse hábito nocivo de sempre estar presumindo, né, ele possivelmente vai prejudicar o processo de restauração e possivelmente ele vai causar muitos outros problemas na relação. Então,
né, decida hoje de parar de presumir tudo. Decida hoje dar um voto de confiança. Né? Talvez o seu cônjuge está na posição de lhe prometer que algo novo vai acontecer, que ele vai mudar, que ele vai ter novas atitudes. Então, como que ele vai dar prosseguimento a essa ação se todas as vezes que alguma ação que ele comete, você já está presumindo mal, como que ele vai dar passos novos? Né? E como que eu posso vencer esse hábito? Né? E o primeiro passo é você reconhecer. É você reconhecer, não, verdadeiramente, eu tenho atitudes de presunção no meu relacionamento. Todas às vezes eu erro, né, e eu percebo, mas só que eu muitas vezes eu tenho esse hábito de olhar uma situação e ter uma interpretação do meu cônjuge. Então o primeiro passo é você reconhecer. Reconheça hoje, né, eu tenho o hábito de presumir, então eu vou me policiar. Outro ponto, como que eu posso vencer a presunção? Crie uma nova imagem do seu marido. Isso é chave, isso é poderoso. Qual que é a questão? A pessoa tem uma visão do seu antigo cônjuge, aquele que falhou, aquele que, né, teve atitude de infidelidade, aquele que mentiu. Então, assim, a partir do momento que ele pediu perdão, você aceitou o perdão, crie uma nova imagem do seu cônjuge. Decida ter um olhar para ele benigno, um olhar onde você vai dar crédito para ele, vai dar oportunidade para ele realmente ter novas atitudes. E terceiro, expresse e cheque com o cônjuge as suas conclusões. Então, é óbvio que haverá situações onde vai, né, porque a infidelidade ela fere a transparência, fere a confiabilidade. Então, é natural que em algumas situações você vai ficar inseguro. Qual que deve ser a minha atitude? É checar, né, ter uma conversa franca, né, decidir ouvir o seu cônjuge, né? Então vamos imaginar uma situação do celular como é comum. Meu cônjuge fica muito no celular, né, tem uma vida obscura lá e etc e tal. A gente já ouviu que nós devemos ter um casamento sem segredos. Então, o primeiro passo é você aplicar o que minha esposa falou. Decida ter um relacionamento transparente. Uma vez que decidir ter um relacionamento transparente, então, uma vez que você o vê, né, digitando no celular você pergunta, né, eu posso saber o que você está fazendo, com quem você está conversando, né? Então, essa atitude de você ouvir, né, e você dar crédito para essa pessoa, isso vai reconstruir um relacionamento de novo de confiança. Então, é óbvio que vem o medo no coração, né, de dar um novo voto de confiança, mas esse é o caminho. Então, a pessoa decidiu ter uma nova vida, ter novas decisões, construa transparência e ao mesmo tempo construa uma comunicação eficaz. Olha só, uma vez que a pessoa comunicou para você uma situação, né, estou no celular falando com fulano de tal, decida crer na palavra dessa pessoa, do seu cônjuge. Decida dar votos, né, como se aquilo que ele vai falar a partir de hoje vai ser verdade. Eu vou dar crédito para ele. Vença a presunção, né, dando crédito, andando com base naquilo que Jesus disse, que o quê? Seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. O que fugir disso é do maligno. Então, quando nós prevemos algo e não está dentro do que a pessoa falou, daquilo que você ouviu, né, é parte do maligno. Muitas vezes o inimigo ele vai criar um cenário, né, que vai te lembrar o passado da sua relação, pelo hábito da presunção. Vai haver uma discussão, vai haver uma briga e o relacionamento vai ficar distante. Então decida construir um relacionamento renovado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Então, esses foram alguns princípios que nós decidimos compartilhar com você. São princípios basilares na relação para que o relacionamento saia da estagnação, saia do isolamento, saia do modo destrutivo e floresça a partir de hoje. Eu quero que você aplique esses princípios. Se possível, veja de novo esse vídeo, anote cada passo, decida aplicar um a um, que, com absoluta certeza, a sua relação nunca mais será a mesma. Mas eu quero fazer uma observação aqui, junto com a minha esposa.
nós compartilhamos aqui por volta de 1 hora, né, esses princípios. Né? A gente tem uma imensidão de princípios que nós queríamos aprofundar, mas nós sabemos que vivemos num tempo onde nós precisamos dar atenção ao nosso cônjuge, temos afazeres em casa, então é muito difícil de nós aprofundarmos nisso. Com base nisso e vendo a necessidade das pessoas, e por ser um casal, 2 pessoas, né, e fisicamente não podemos atender, né, a milhares de pessoas que nos procuram, nós decidimos, né, construir um curso. Né, nós estamos preparando, né, um curso onde iremos compartilhar com você tudo aquilo que temos estudado nesses anos. Um curso para reconstrução da relação. Um curso onde a pessoa passou por um processo de infidelidade e não está sabendo lidar com seus sentimentos. Onde a gente vai, né, nos aprofundar em cada caso, né, onde a gente vai trazer luz para cada situação. Então, nós decidimos construir algo mais profundo, mais, né, eficaz, onde você vai ter ferramentas eficazes da palavra de Deus para reconstruir a sua relação. E nesse curso nós vamos falar, né, com mais clareza, com mais autoridade sobre a infidelidade. Nós vamos trazer luz para você do que se trata a infidelidade, fatos sobre a infidelidade, né, o que a fidelidade causa na relação. Né, e a gente vai ensinar o processo do perdão. Né, então talvez você está vivendo hoje um processo de dor, né, onde você não sabe como lidar com o perdão, você não tem, né, um coração, né, preparado para perdoar o seu cônjuge, você está sofrendo por isso. Nós vamos ensinar se é possível perdoar, como perdoar, né, o processo do perdão na relação. Também vamos ensinar como melhorar a comunicação. Aqui a gente deu, né, a introdução para isso, mas como de uma forma profunda e clara a palavra de Deus nos ensina a se comunicar um com o outro. Então há uma maneira correta e nós queremos, né, ensinar a vocês de como realmente, né, aplicar todos os princípios da palavra de Deus para ter uma comunicação transparente, uma comunicação eficaz, uma comunicação que abençoa o seu cônjuge, onde ambos vão sentir felizes, né, e nutridos, né, nas palavras que são liberadas. Também vamos falar de como ter um casamento sem segredos. Quais princípios nós devemos aplicar em nossa relação para que não haja segredos, para nós trazermos para perto o nosso cônjuge e realmente ter um relacionamento transparente, uma comunicação transparente. Isso vai produzir segurança, vai produzir paz. Onde há transparência, há paz no relacionamento. Nós vamos ensinar o passo a passo sobre isso. Também vamos falar de uma forma mais profunda sobre a presunção. Vamos falar também de algo que, né, nós não conseguimos falar aqui, que estender muito, que o que afeta muitas vezes os casais é ter um hábito de controlar a relação. Casais que são controladores, que têm o hábito de controlar. Isso prejudica muito a relação no pós-traição, no pós-infidelidade. Né? E a gente vai falar também quais são os 10 destruidores do casamento. Quais são as ações que, ao invés de você construir, você vai destruir. Né? E de você estar vigilante para isso. De você ter clareza com isso. Isso vai abençoar profundamente a sua relação. Né? Infelizmente a gente não consegue em live, né, produzir tudo isso. Né? Pode ser que daqui a uns anos, né, de tempos em tempos, vamos construindo princípios aqui. Mas o curso ele vai ser algo mais completo, mais condensado, mais específico nessas áreas. E, né, eu queria que você falasse do processo de restauração também, que abrange no nosso curso. Então, nós vamos falar sobre todo o processo de restauração. Então, você decidiu continuar com seu cônjuge, decidiu lutar pela sua casa, pela sua família, e aí nós queremos estar com você nesse processo de restauração. Então, um dos pontos que nós vamos abordar é como reconquistar o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa. Então, atitudes práticas que você possa colocar no seu relacionamento a fim de que você ganhe novamente o coração do seu marido, o coração da sua esposa.
os 10 hábitos restauradores das famílias vencedoras. Então, hábitos, eles são construídos. Então, são atitudes que nós devemos, né, praticar diariamente com a nossa família, a fim de que o seu casamento e os seus filhos vejam em você um casal vitorioso, tenham uma família mesmo estruturada, com a base nos princípios da palavra de Deus, que realmente é uma família vencedora. O princípio da honra no casamento. Então, com a infidelidade, o que nós vemos é muitos casais que têm o hábito de se relacionarem se desrespeitando. Então, isso se torna uma prática comum dentro da casa, o desrespeito. Então, você precisa estabelecer novamente esse princípio de honra. Mas como que eu vou honrar alguém que me desrespeitou, alguém que me feriu? Nós vamos ensinar também no curso. Comunicação, a chave da vitória. Então, você tem percebido que nós temos falado bastante de comunicação, porque realmente o comunicar-se bem, o escolher bem as suas palavras, tem o poder de salvar o seu casamento. Intimidade, muito mais do que sexo. Então, vocês restaurarem a intimidade sexual, que é um presente, né, que foi dado por Deus para o casal. E que hoje o diabo deturpe, distorce, levando as pessoas a terem vidas promíscuas, a trazerem, né, uma sexualidade errada para dentro do seu relacionamento, trazerem pornografia. Então, nós falarmos sobre o sexo que Deus criou, né, e vocês desfrutarem juntos dessa intimidade no seu casamento e serem felizes. E os papéis dos cônjuges, né? Qual que é de fato o papel do marido, qual que é o papel da esposa dentro do relacionamento e como você exerceu o seu papel de forma exitosa aí no seu casamento. São esses os pontos que nós iremos abordar no curso e nós estamos preparando tudo com muito carinho, baseado na palavra de Deus. Nós temos sonhado com isso, porque nós sonhamos com a edificação e restauração de muitas famílias. E olha só, nós temos nos aprofundado nisso, né, e nós queremos trazer, né, para abençoar o seu casamento. Né? Eu imagino que muitos que estão nos ouvindo agora, né, e os que vão nos ouvir na gravação também, né, tem um sentimento, né, que algo foi perdido, algo foi saqueado da sua vida, que era um relacionamento que você sonhou, que você desejou. Então, olha só, às vezes nós investimos em vários fatores da nossa vida, que é em passeios, viagens, né, algo material, comprar um carro, uma casa, e muitas vezes deixamos de investir no relacionamento, no casamento, que é algo que nós temos de mais valioso. Então eu quero realmente que você possa enxergar, meu relacionamento precisa de investimento. Eu preciso, né, separar um tempo da minha vida para aprender realmente como me posicionar no meu relacionamento a fim de que ele floresça aqui, a fim de que eu cumpra o propósito de Deus para minha vida junto com o meu cônjuge. Então há uma promessa de Deus para você, né, que o seu casamento vai prosperar. Mas nós precisamos construir uma base correta, que é a palavra de Deus, né, e nós estudamos por anos para transmitir isso a todos vocês. Né, e vão ter bônus também nesse curso. Né, mas isso a gente vai preparar para não estender muito, já estendemos muito essa live. Né, sexta que vem nós iremos também fazer outra live aqui no YouTube. Né, você que está no nosso grupo, né, continue lá, que a gente vai mandar o link da sexta que vem. Né, a gente vai se aprofundar mais, a gente vai trazer novos princípios, nós vamos falar abertamente de algumas questões, nós queremos te abençoar. Nosso sonho, nosso encargo é ver casamentos restaurados. Talvez você chegou aqui com um casamento totalmente desfalecido, mas eu quero te dizer, Deus, ele é poderoso e vai te levar a um novo nível. Né? Daqui a alguns dias você vai se achegar a nós, vai chegar aqui no chat dos nossos lives, vai falar, meu casamento foi restaurado para a glória de Deus. Amém. Então creia nisso, sonhe com isso, não aceite as mentiras do diabo. Amém? Né? Então sexta que vem nós temos esse mesmo encontro, nesse mesmo horário. Nós vamos preparar outro material, né, e a gente vai informar com mais, né, previalidade nos grupos. E como a gente prometeu,
nós vamos abrir agora alguns minutos para perguntas. Minha esposa vai olhar aqui o celular, né? Então você no chat tem alguma dúvida, tem uma questão que você queria levantar, a gente quer finalizar agora com perguntas e respostas. Vamos lá. Se tem alguma pergunta, este é o momento. Se você tem uma pergunta aí, esse é o momento aí. Se você anotou algo, tem alguma dúvida, quer abrir alguma questão, né, do seu relacionamento, a gente vai dar alguns minutinhos. Queremos te ouvir, né? Queremos responder. Vamos lá, vamos aguardar mais uns minutinhos. Ó, achamos uma pergunta aqui da Isabel. Não sei se ela está online ainda, Isabel Aparecida. De como convencer o meu marido sobre a senha do celular, né? Porque ele não aceita falar. Então, assim, a questão que muitas vezes foi construído um costume entre o casal de ter segredos, como a gente falou, né? A gente falou aqui sobre essa questão dos segredos. Então, é preciso construir um caminho onde você vai, de uma certa forma, apresentando para a pessoa que o fato de ele não ter segredos ou não ter uma senha no celular, né, isso vai dar uma brecha para que a sua relação, né, vai se definhando. Então, eu não sei se é o caso, Isabel, mas muitas vezes o fato de a pessoa ter senha no celular, né, o dá liberdade de fazer aquilo que vem à sua mente. Mas quando nós estabelecemos um relacionamento transparente, né, que acontece? Isso é para proteção. Então, precisa inculcar isso na mente do seu cônjuge. Né? Talvez, né, são vários relatos, né? Mas o que acontece? Às vezes na mente dele ou no pensamento dele, ter senha no celular é algo que faz parte dos segredos dele, da vida dele, e não remete mais a ninguém. Mas o caminho através da conversa, você mostrar para ele que uma vez que estão casados, né, o mais saudável é que não haja segredos. Então, talvez parta de você isso, né, a decidir o que eu não vou ter mais segredos com você, e é isso que eu espero de você também, para que ambos sintam seguros. E apresentar também a questão do que quanto mais você for transparente comigo, mais eu vou me sentir seguro e feliz. Se você se casou comigo a fim de me fazer feliz, então o ato de você não ter senha no celular ou você ser transparente a partir de hoje vai me fazer mais feliz. Muito mais do que você simplesmente ter senha e falar que não está cometendo nada. E vale lembrar, ressaltar que às vezes, que nem o meu marido falou, foi um hábito que foi construído durante muitos anos. Então você precisa ser paciente, perseverante e insistir nesse princípio a fim de que ele seja estabelecido no seu casamento. Então às vezes as coisas não vão acontecer da noite para o dia, mas é preciso que você tenha mesmo essa disposição de iniciar um processo. O Adilson apagou. Adilson, se você está nos ouvindo aí, se quiser refazer a sua pergunta, estamos abertos aqui. Vamos dar mais pelo menos 2 a 3 minutinhos aqui para encerrar a live e não estender muito. Mas se você tem uma pergunta, o momento é agora. Né? Vamos dar mais um minuto, né, e aguardar as pessoas. Então, lembre, enquanto a pergunta não vem, eu quero finalizar aqui. Sexta que vem, às 19 horas,
nós queremos trazer princípios que vão abençoar o seu casamento, que vão te levar à restauração, né? Se você tem esse desejo, né? E se você conhece também casais que precisam de restauração, não abra mão de compartilhar, né? Porque você está sendo instrumento de Deus, né? A palavra de Deus diz que devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, né? O que Jesus quis dizer com isso? Quando nós somos instrumentos de Deus, né, Deus ele trabalha ao nosso favor quanto às nossas necessidades. Então, seja instrumento de Deus, seja canal de Deus, né, compartilhe talvez desse vídeo, né, com pessoas, né, seja instrumento de Deus, porque Deus, né, vai cuidar dos seus. Então, pelo visto, as pessoas, né, não têm mais dúvidas. Nós estamos felizes com a transmissão, né, nos alegramos com esse tempo, né, então continue nos seguindo no Instagram, né, temos também a página no Facebook, os grupos no WhatsApp, né, continue nos seguindo, né, compartilhe das suas histórias, aplique os princípios que você vai ver seu casamento florescer. Nós ficamos por aqui, né, somos felizes, né, por essa experiência com vocês. Então, até sexta que vem. Até sexta que vem, gerem expectativas de que o melhor de Deus está por vir. Amém. Até mais.